Olá, gente. Boa tarde. No ar, mais um programa Trader Coach. Hoje, o tema de hoje vai ser o seguinte: esqueça o milagre, insista na técnica, tá certo? Bem, a grande maioria das pessoas tenta buscar o setup infalível, não é? A gente, olhando para o mercado, a gente vê tantas formas de se fazer, tantas pessoas diferentes falando sobre setups milagrosos, maneiras fáceis de se ganhar dinheiro, e isso acaba por si só nos confundindo bastante. Faz a gente ficar perdendo tempo por um bom tempo, né? A gente fica ali perdendo tempo, tentando achar alguma coisa que torne mais fácil, e esse tipo de milagre, pela experiência que a gente vem tendo, e até mesmo aqueles que já estão há mais tempo, percebem que assim é apenas uma luta que faz você perder tempo e muitas vezes dinheiro. Todas as vezes que eu tentei buscar algum tipo de facilidade, eu também queria tirar um pouco da pressão que eu tinha sobre vencer do mercado e achando que eu iria arrumar alguma coisa que em algum momento faria com que eu ganhasse dinheiro. Então, para você que está chegando, para você que está na batalha aí do dia a dia e quer se formar, quer se tornar um trader, você precisa entender que, diferentemente da nossa vida pessoal, né, muitos erros que nós cometemos, muitas coisas que nós deixamos de fazer, elas no mercado financeiro elas são cobradas, e cobradas muitas vezes financeiramente. Isso torna o processo de aprendizado, no caso da bolsa, muito doloroso. E essa dor muitas vezes faz com que o nosso eu interior tente buscar caminhos alternativos, né? Então assim, o milagre ele acaba não existindo. A técnica, a disciplina, né, ela tem que ser treinada, praticada ao extremo para que você se torne um exímio atirador de elite, né, um franco atirador, aquele cara que não erra, mas cada vez mais você vai acabar conhecendo o mercado, condições, entender que tipo de comportamento o mercado está nos mostrando, que está deixando a gente identificar. E quanto maior o tempo que nós praticarmos e entendermos que tudo isso é uma questão de repetição de leitura, é um treinamento que você vai repetir milhares e milhares de vezes. Eu, por exemplo, eu tenho 13 anos de experiência já como professor ao vivo, aulas ao vivo, mercado aberto online, com salas de aula, e eu acabo olhando, sei lá, milhares de vezes o gráfico durante o dia. Vocês também têm que pensar da mesma maneira. A repetição, ela vai ser exaustiva. A gente vai ver a mesma condição se repetindo centenas de milhares de vezes, e muito provavelmente você que vai aprender, a cada nova repetição você vai entendendo vai tendo uma maior facilidade, uma compreensão melhor sobre o que está acontecendo com o mercado, vai praticar o teu setup, o teu sistema, a tua técnica, e você vai conseguindo identificar onde tua técnica ela tem uma performance melhor, uma performance pior, onde você deve se expor mais, onde você deve se expor menos, e não adianta a gente caminhar para a espera de um milagre. Não vai existir milagres, a gente precisa praticar, e o quanto antes a gente fizer isso, torna o processo menos doloroso para a gente, tá certo? Eu queria falar um pouco sobre isso nesse primeiro bloco, até porque a gente vê que assim, existem ditados por aí onde dizem que 80% das pessoas que vêm operar a bolsa, elas acabam perdendo dinheiro. De maneira geral, a gente não vai saber exatamente qual que é essa estatística, mas a grande maioria das pessoas tratam o mercado de maneira amadora, né? De maneira não profissional. Esse mercado que a gente se encontra hoje, que é o mercado de bolsa de valores, de renda variável, seja ele interno ou até mesmo internacional, ele consiste em você disputar com os melhores do mundo, né? Pessoas altamente preparadas
que estudam anos e anos, que praticam anos e anos, que querem ganhar o dinheiro, né? Que o mercado permite a gente ganhar, estão competindo com a gente. Então, às vezes a gente não dá a devida importância para as coisas, mas se vocês perceberem que até mesmo a velocidade com que você toma a sua decisão, ela interfere, por exemplo, no resultado da operação. Se nós estivermos num grupo de pessoas e vocês decidirem comprar, por exemplo, no mesmo ponto qualquer coisa ou vender qualquer coisa, a ordem pela qual você tomou sua decisão primeiro ou por último pode interferir, por exemplo, de você entrar na operação ou não. Então, é muito a praticagem do operacional, do teu sistema, ela consiste não só na técnica, ela não consiste apenas na disciplina, velocidade, saber quando você deve estopar uma posição inteira, quando estopa parcial, quando realiza um lucro parcialmente ou realiza ele integralmente. Isso tudo é a questão que a gente muitas vezes ignora. Então, todas as vezes que a gente procurar facilidade, vocês vão estar aí, na minha opinião, perdendo tempo, né? Eu estou no mercado há 12, 13 anos operando todos os dias, completando agora 15 anos desde que eu resolvi vir para esse mundo de investimentos, bolsa de valores, e eu sempre vi o seguinte: quando eu quis um setup mágico, quando eu quis um robô mágico, eu acabei sempre perdendo foi tempo e muitas vezes perdi dinheiro. Então, quando eu decidi friamente corrigir, né, identificar os meus erros e corrigir eles, eu acabei entendendo com o tempo, eu consegui ver as melhoras que eu vinha obtendo em relação ao que vinha acontecendo. Então, no começo a gente tem muitos defeitos a serem corrigidos, e esses defeitos muitas vezes, né, quando você corrige apenas um, dois deles, você ainda assim não vai ter o resultado esperado, porque são muitos os erros. Agora, você corrige 2 erros hoje, amanhã corrige mais 2, semana que vem você já corrigiu 15, 12, daqui um mês já tem uma centena de erros corrigidos, de posturas, de situações que você melhorou, transformou a performance ruim daquilo em algo que ajude ou pelo menos não prejudique você. E aí, com o passar do tempo, começa a sobrar os acertos. Aí quando começa a ter mais acertos do que erros, você passa a virar a chave, passa a ter o retorno financeiro vindo te apoiar também. Só que num primeiro momento, esse retorno financeiro muitas vezes não vem. E aí torna a nossa pequena mudança algo interpretativo para a gente, assim, não fez diferença nenhuma eu ter não alavancado, eu ter colocado o stop no lugar correto, respeitado os meus limites. Então a gente acaba, por uma questão psicológica, deixando a gente mesmo se desmotivar. Então, o milagre da Bolsa, ele, não diferente da grande maioria das coisas que a gente vivencia, né, ele é praticar, se dedicar, mas também ser coerente, né? Quando eu falo coerente, a questão de você entender que no início você tem muitos erros, né? E com o passar tão curto de tempo de alteração, você fala, pô, alterei uma coisa, amanhã vou ter resultado? Provavelmente não. Então a gente precisa entender que o processo de aprendizado, esse processo de correção, ele é extremamente lento e quando você conseguir suprir a maior parte dos seus erros em coisas que não te prejudiquem, os resultados vão começar a aparecer. Então a gente vai sair daquele processo de perde-perde para o perde-empata, para empata-empata, depois empata-ganha, depois ganha-ganha, perde, empata, até o momento que você vai ganhar muito mais do que perder ou empatar. Então, no começo eu não tinha essa ideologia, essa forma de ver como as coisas acontecem no caso de aprendizado, tape reading, análise técnica, investir em renda variável. Mas é importante vocês entenderem que esse processo, ele é longo e vai demorar muito se você não partir para uma questão de se tornar um profissional, de buscar uma técnica, de você adotar um padrão, um perfil operacional que se encaixa ao seu perfil, tá certo? Algo que te deixe confortável,
algo que torne a sua permanência na bolsa estável. A grande maioria das pessoas transformam as suas vidas na bolsa em grandes infernos, né? Em grandes tempestades, onde na maior parte do tempo as pessoas estão sofrendo porque elas querem ganhar, mas ao longo do tempo elas estão perdendo, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Esse primeiro bloco fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo aí. Valeu, gente!